Noite, boa noite. Deixa eu colocar o título dessa live de hoje. Hoje eu vou falar para mulheres que tentam conciliar casa, marido, filhos com a vida profissional. Como ter. Cíntia, boa noite, seja bem-vinda. Como ter mais tempo para dedicar a sua vida profissional. Sua vida profissional. Eustáquio, boa noite. Só tô colocando o título aqui. Tô fazendo umas lives com títulos longos. Aí eu fico um tempão aqui só digitando. Cláudia Rezende, boa noite. Cíntia, boa noite. Eustáquio. Lô, Olívia, boa noite. O tema de hoje é casa, marido, filhos. Como ter mais tempo para dedicar à vida profissional. Muitas mulheres... Boa noite, Cíntia, gosto muito da sua live. Hoje vou conseguir assistir ao vivo. Bacana, Cláudia. Você está assistindo depois, quando fica gravada, né? Falando nisso, esqueci de fazer a capa dessa live. Esse é um tema que eu vejo muitas mulheres passando por ele, né? Uma dificuldade, uma dor que muitas mulheres enfrentam. Ter que cuidar da casa, ter que cuidar do marido, ter que cuidar dos filhos, e também dedicar à vida profissional, dedicar ao crescimento profissional. São mulheres que entendem que a área profissional é importante, mas que veem uma dificuldade em conciliar tudo isso com a vida profissional, sentem dificuldade de ter tempo para dedicar à vida profissional. Essa live também vale para mulheres que ainda não se casaram, né? Que estão noivas, que vão se casar, para mulheres que ainda não têm filhos, que querem ter filhos e também querem conciliar com uma carreira profissional, com uma vida profissional de sucesso. Então, o que eu vou falar aqui pode te ajudar também a já encarar essas situações com uma nova perspectiva. Porque algumas barreiras que existem na vida das mulheres que já enfrentam esse problema, que é conciliar tudo isso, é um problema que você já vai desenvolvendo uma perspectiva sobre ele. E eu vou falar aqui algumas dessas barreiras que as mulheres enfrentam. Tem o perfeccionismo, tem aquela mulher que se cobra muito, que ela quer ser boa em tudo, e aí ela gasta muito tempo onde não é necessário. Então vou falar aqui sobre algumas questões que pode te ajudar, e até mesmo para mulheres solteiras. Eu, por exemplo, não sou casada, mas eu tenho casa, tenho gatas, tenho que conciliar com uma rotina de autocuidado também para mim. Então, algo que você vai aprender hoje nessa live é sobre priorizar o tempo para se dedicar à sua vida profissional. Primeira pergunta, eu adoro fazer perguntas nas lives, né? A primeira pergunta que eu quero fazer para você é o quanto você considera a sua vida profissional importante, o quanto você quer crescer, o quanto você quer cuidar dessa área da sua vida. Você já parou para pensar nisso? O que você quer para a sua vida profissional? Você tem essa resposta? Você já chegou a refletir sobre isso? Onde você quer chegar? Tem gente que só quer um emprego, ter um salário todo mês. Tem gente que quer ser um profissional reconhecido, realizada. Tem pessoas que querem ser bem remuneradas. Então, o que você quer? O que você deseja para a sua vida profissional? Essa é a primeira pergunta aqui para essa live, para eu entender as suas expectativas, o quanto essa área é importante para você. Lô Olivia está falando que tem 50% de importância essa área. Então, ela já tem clareza do quanto essa área é importante, 50%. E os outros 50%, né? Quais são os outros 50% que são importantes também? Como que você divide a sua atenção? Como que você se empenha nessa área? Primeiro, tenha essa clareza. Onde você quer chegar profissionalmente, até para você saber o que a sua meta, o que o seu objetivo de vida vai exigir de você.
Se, por exemplo, a sua meta é só ter um emprego, a dedicação, o tempo dedicado vai ser diferente de alguém que quer ser o melhor na área, para quem quer ter sucesso profissional. Entende que existe uma diferença? Se você quer só o emprego, ter um salário todo mês, e se você quer ser uma das melhores profissionais da sua área, ou super bem sucedida no seu negócio, isso vai exigir uma dedicação diferente. Quanto maior a sua meta, quanto maior o seu objetivo profissional, mais dedicação vai exigir. E aí você vai ter que aprender a equilibrar o seu tempo, você vai ter que aprender a usar o seu tempo, mesmo tendo um monte de tarefas para conciliar, mesmo tendo vários compromissos, como casa, marido, filhos, talvez até a atenção que você dá para sua família, que eu vejo muitas mulheres passando por isso. Então, a dedicação vai depender do seu objetivo. Por isso que eu falo, a primeira questão dessa live é qual é o seu objetivo, onde você quer chegar profissionalmente, o quanto a área profissional, o sucesso profissional é importante para você. E aí, antes de começar a aprofundar nesse tema de hoje, eu quero falar para você, se você está se identificando com esse tema, se você conhece uma amiga que esse tema pode contribuir para ela, convida essa amiga para a live de hoje, convida ela para essa live. Se você está gostando, vai apertando os coraçõezinhos aqui também no cantinho para o Instagram mostrar essa live para mais pessoas. Então, se você está curtindo também, comenta, me conta aqui o que você está achando. Eu sempre falei muito sobre o crescimento pessoal, sobre o crescimento emocional, e agora eu estou falando sobre como aplicar esse crescimento, como buscar esse crescimento também na área profissional. A área profissional é uma área importante que merece atenção também. É claro que o nível de importância vai ser diferente para todas as pessoas. Cada um vai olhar de uma maneira diferente. Mas se para você é muito importante, você sabe o seu porquê. Talvez é para ter um salário melhor, tenha os benefícios que um salário melhor te proporciona, né? A gente aprende que dinheiro é sujo, que dinheiro não traz felicidade, que dinheiro atrai pessoas interesseiras para a sua vida. E aí tem gente que fica criando uma barreira em relação ao dinheiro. E a sua área profissional geralmente é o caminho para o dinheiro vir até você. Para o dinheiro chegar até você, o caminho mais comum é o trabalho, né? E aí, se você acha que o dinheiro é ruim, que o dinheiro é sujo, que o dinheiro não traz felicidade, talvez você não considere essa área tão importante ou não se empenhe tanto em crescer nessa área. Mas, ao mesmo tempo, né, o dinheiro proporciona muitas coisas boas, proporciona acesso a conhecimento, acesso a lugares, proporciona uma qualidade de vida melhor. Então, quando a gente fica muito focado nessa ideia de que o dinheiro é sujo, de que o dinheiro é feio, de que o dinheiro só atrai coisas negativas, a gente deixa de compreender as coisas positivas que traz também. E aí, como eu disse, a vida profissional, o seu trabalho, a sua carreira é o caminho para o dinheiro chegar até você, é o caminho de você construir a sua autonomia financeira, a sua independência financeira. Então, essa live, todo o trabalho que eu tenho direcionado agora no Instagram, muito voltado para a área profissional, envolve isso para você que está assistindo, né? Saber onde você quer chegar profissionalmente e qual é a importância da área profissional na sua vida. E também tem essa relação com o dinheiro. O que você quer ter acesso? O que você quer que o dinheiro, fruto do seu trabalho, te proporcione? Porque muitas vezes o que nos mantém motivadas, o que nos faz desejar crescer profissionalmente, é isso, né? É nos sentir mais bem-sucedidas, valorizadas financeiramente, é sentir que podemos comprar coisas que a gente gosta, ter acesso a essas coisas que nós gostamos, né? Nós mulheres temos essa coisa, né, de gostar de roupa, de sapato, de um salão, tem um monte de coisas que a gente gosta e que é o dinheiro que proporciona. Então tem momentos que você quer usufruir dessas coisas sem culpa, né? Será que vai faltar, se eu comprar isso, vai faltar dinheiro para o boleto, vai faltar dinheiro para a conta de luz, vai faltar dinheiro para a conta de água, para o gás?
Então, se você fica pensando assim, sempre no que vai faltar, né? Ao invés de pensar que investir mais profissionalmente pode te proporcionar salários melhores, condições melhores, até mais tempo livre. Hoje eu trabalho menos do que eu trabalhava antes para outras pessoas e tenho mais tempo livre que antes. Ganho praticamente a mesma coisa e tenho mais tempo. Então, às vezes, o que você vai ganhar desenvolvendo investindo na sua área profissional, o que você vai ganhar talvez nem é o dinheiro, mas é mais tempo para curtir a sua família, mais tempo para cuidar de você. Quando você começa a investir estrategicamente na sua vida profissional, você vai trabalhar com mais equilíbrio. Tem gente que se mata de trabalha além do horário, além do necessário, final de semana está trabalhando, não consegue ter um equilíbrio, não consegue estar presente na educação dos filhos, não consegue estar presente com o marido, dedicar ao casamento, porque está sempre cansada, está sempre esgotada. Aí, quando está perto dos filhos, como o nível de estresse está alto, o nível de cansaço está alto, o que acontece? Você descarrega neles. Eu já vi várias mulheres fazendo isso, estão estressadas e descontam nos filhos, são agressivas, às vezes dão uns tapas nos filhos sem necessidade. Por quê? Porque o nível de estresse está alto. Então, quando isso vai se tornando pesado para você, quando o trabalho, quando toda essa dedicação se torna pesada, você não está inteira em nenhum desses lugares. Você não está inteira no seu casamento, você não está inteira no seu vínculo com seus filhos, você não está inteira no seu trabalho, você não está inteira no seu momento de lazer, porque tudo isso, ao invés de se tornar fonte de prazer para você, se transforma em fonte de cansaço, fonte de esgotamento. Se isso está acontecendo com você, é um sinal de alerta, é um sinal de que você precisa trazer mais equilíbrio para todas essas áreas da sua vida, para o casamento, para os cuidados com a casa, para os cuidados com os filhos. Se você está num nível de estresse muito alto, começar a dar atenção para isso, senão você vai descontar nas outras pessoas o seu estresse, senão você vai usar o trabalho como uma forma de fuga da sua vida. Eu já vi muitos casos acontecendo assim, de pessoas que se jogam no trabalho, que querem ficar até mais tarde no trabalho para não chegarem em casa e lidarem com os problemas da vida, com os problemas do dia a dia, e aí elas vão empurrando com a barriga. Então, se isso está gerando esgotamento, é sinal de que você precisa começar a equilibrar. A Sirlene já está perguntando como equilibrar todas essas áreas. Então, a gente tem que começar a rever a forma como nós mulheres fomos educadas. Nós fomos educadas com a ideia de que os filhos e a casa é nossa responsabilidade. Que nós somos, se alguma coisa der errada aí, a culpa é da mulher. Então a mulher se sente a maior responsável pelos filhos, a maior responsável pelos cuidados da casa. Então tem mulheres que mesmo mesmo cuidando, mesmo trazendo renda para casa, o que acontece? Mesmo trazendo renda, elas continuam sendo 100% responsáveis pelo cuidado com a casa. E tem mulheres que, além de serem responsáveis por todo o cuidado da casa, todo o cuidado dos filhos, é ela que se preocupa em matricular o filho na escola, é ela que se preocupa, ela que tem que se preocupar com a van que vai buscar e levar o filho, é ela que tem que se preocupar com o lanche que o filho vai levar para a escola, é ela que tem que se preocupar com a lista de compras do mês. Então, além de todo o compromisso que ela tem com o trabalho, tem todas essas preocupações na vida de uma mulher que elas foram educadas, foram ensinadas que era um compromisso delas, é uma responsabilidade delas. Então, o que eu quero começar explicando para vocês? Essa live eu até pensei assim, vai ser um pouquinho difícil falar dela, porque o meu lado feminista eu vou ter que controlar ele aqui, né?
O que acontece? Nós somos educadas que a casa, os filhos, todo cuidado, né? Inclusive fazer o casamento dar certo é responsabilidade da mulher. E aí, o que acontece? Hoje em dia, na maioria dos lares, os dois são provedores. Antes, durante muitos anos, né, a mulher não estava no mercado de trabalho, a mulher não podia estudar. Só que agora os tempos mudaram, as mulheres estudam, as mulheres trabalham. E na maioria das famílias, as mulheres e os homens dividem as despesas da casa. Só que essa divisão está acontecendo só nas despesas, ela não está acontecendo nas tarefas da casa, ela não está acontecendo em relação aos cuidados com o filho. A mulher continua sendo a maior responsável por esses cuidados com os filhos, por esses cuidados com a casa. E aí está gerando um esgotamento na mulher. Somado a isso, a esse esgotamento, a essa divisão injusta das tarefas, existe também um perfeccionismo que nós mulheres fomos desenvolvendo, que foi meio passado de mulher para mulher. Como isso aconteceu? Vou ter que contar uma história aqui, né? Uma história para vocês entenderem como que esse perfeccionismo ficou impregnado nas nossas mentes. Por que as mulheres se cobram tanto uma casa limpa, uma casa organizada? Por que as mulheres se sentem tão constrangidas quando alguém chega na casa delas e tem um copo fora do lugar? Ou o filho, a filha está com a roupa suja? Por que as mulheres se sentem tão incomodadas quando essas coisinhas pequenas, né, que é uma sujeirinha na casa, a possibilidade de alguém criticá-la como mãe, como esposa, como dona de casa, por que isso dói tanto? Eu vou explicar aqui o que aconteceu na história da mulher. Na Segunda Guerra Mundial, durante muito tempo as mulheres não podiam estudar e não podiam trabalhar. E aí, na Segunda Guerra Mundial, o mundo já tinha passado por um processo de industrialização, tinham muitas indústrias funcionando, a principal fonte de renda, a principal força da economia era a indústria. E aí chegou a guerra, né, a Segunda Guerra Mundial, e a guerra exige muito do quê? Exige muito dos homens. Os homens vão para a guerra, os homens são recrutados para a guerra, e as mulheres ficam em casa. E aí o que aconteceu? Com os homens indo para a guerra, faltava mão de obra nas indústrias, nas empresas. Então eles precisavam de trabalho. Só que a opção que eles tinham ia contra tudo aquilo, toda aquela cultura que foi reforçada de que a mulher não podia trabalhar, de que a mulher não podia ir para o mercado de trabalho, não podia se profissionalizar. Então eles começaram a fazer campanhas incentivando as mulheres a irem para o mercado, a irem para a indústria. Sabe um símbolo que hoje é o símbolo do feminismo, que é aquele braço assim? Hoje esse é o símbolo usado pelo feminismo, mas ele não surgiu nos movimentos feministas. Esse símbolo, né, da força, a mão assim, né, como se mostrasse o músculo, na verdade, é um símbolo que surgiu nas campanhas de incentivo às mulheres a irem para as indústrias. E aí, nesse símbolo tinha um slogan: sim, nós podemos. Era uma mulher vestida de uniforme de fábrica, mostrando que ela era forte, né? Era uma forma de incentivar as mulheres a sentirem vontade de ir para o mercado, de irem para as indústrias. Então, fizeram várias campanhas em vários países. Essa campanha começou principalmente nos Estados Unidos, esse símbolo, né, começou nos Estados Unidos, e começaram a incentivar jornais, revistas, tudo incentivando as mulheres a ocupar esses lugares, porque os homens estavam na guerra, e se as mulheres não fossem trabalhar, a economia ia falir. Então, naquele momento, eles precisavam da mão de obra feminina para sustentar a economia dos países e para as indústrias não pararem. E aí o que aconteceu? As mulheres começaram a ir trabalhar. E a guerra acabou, os homens começaram a voltar para as casas, né? Começaram a retomar os seus lugares nas empresas, nas indústrias, e começaram outras campanhas voltadas para as mulheres. Qual era a campanha que fizeram? Incentivando as mulheres a voltarem para os seus lares.
Então, primeiro, né, eles desconstruíram na cabeça da mulher aquela ideia de que mulher não podia trabalhar, de que o compromisso da mulher era com a casa, com os filhos. Aí começaram a desconstruir isso com as campanhas publicitárias, incentivando as mulheres a irem para a indústria. As mulheres começaram a trabalhar, pegaram gosto, começaram a gostar daquilo, de sair de casa, de terem aqueles compromissos, de interagirem com outras pessoas, conhecerem outras mulheres. Elas começaram a gostar disso. E aí, quando os homens voltaram da guerra, as mulheres não queriam mais voltar para casa, elas queriam continuar trabalhando. E aí começaram novas campanhas publicitárias incentivando as mulheres a voltarem para as casas. E para mudar essa mentalidade que foi desenvolvida nas mulheres, aquele gosto pelo trabalho, eles começaram a dizer o seguinte: olha, você quer trabalhar, mas você tem que ser uma mãe perfeita, você tem que ser uma mulher perfeita, você tem que ser uma esposa perfeita, você vai ter que ser perfeita em tudo. Já que você está querendo isso, você tem que entender que você vai ter que dar conta de um monte de coisas e com perfeição. Então, as novas campanhas para fazer as mulheres voltarem para casa foi no sentido de cobrar muito delas, de mostrar, olha, se o seu marido chega na empresa com a roupa amassada, a culpa é sua. Se o seu filho chega na escola com uma manchinha na roupa, a culpa é sua. Então começaram a introduzir muitas culpas nas mulheres por elas estarem trabalhando, e aí faziam entender que qualquer coisa que desse errado dentro do espaço doméstico, a culpa era delas. E o que acontece? Essas mentalidades são passadas de geração para geração. Então, quando uma filha vai casar, a mãe, as mulheres com quem ela conviveu vão ensinando esses valores, essa mentalidade para ela. Então, isso foi sendo passado, olha, passado de mulher para mulher e também na cultura, né? Os homens passaram a ver isso. É responsabilidade da mulher, se der errado, é responsabilidade dela. Então, isso ficou muito impregnado na cabeça das mulheres, muito impregnado na sociedade, e nós internalizamos isso. Então, a responsabilidade é nossa, se algo dá errado, a culpa é nossa. Então, as mulheres trazem muitas culpas em relação aos filhos. Existe uma cultura que diz isso também, né? Se acontecer alguma coisa de errado, o filho é seu. O filho é sempre... Não sei se vocês já notaram isso, né? Até homens costumam fazer isso. Se o filho começa a seguir por um caminho que não foi bom, a culpa é da mãe, a mãe que não ensinou os valores, né? Então, durante muito tempo tem se responsabilizado as mulheres. E agora, com essa mudança, com as mulheres entendendo que a área profissional é uma área importante, que é uma área que gera realização pessoal, isso tem que ser mudado, essa cultura tem que ser desconstruída e tem que começar por nós, né? Começar a mostrar para as outras pessoas e você também desenvolver essa mentalidade de que o trabalho é importante. Por quê? Não é só pelo dinheiro que ele te proporciona, não é só sobre a possibilidade de comprar roupas melhores, brinquedos melhores ou colocar o seu filho numa escola melhor. Não é só por isso. É porque você gosta, porque isso de alguma forma traz sentido à sua vida ou complementa o sentido da sua vida. Então é desenvolver essa mentalidade. O trabalho é importante para mim, eu me sinto realizada trabalhando, eu trabalho porque eu gosto. E isso faz toda a diferença também quando você trabalha porque gosta. Quando você gosta do que faz, é muito mais fácil internalizar isso. Mas onde nós vamos chegar aqui? Esse perfeccionismo é hoje em dia uma grande barreira, um grande obstáculo para o desenvolvimento profissional das mulheres. Porque tem mulheres que desejam muito estudar mais, se aprimorar, aprender coisas novas. Só que o que acontece? Essas mulheres chegam em casa, elas não suportam ver um copo fora do lugar, elas estão sempre preocupadas com as tarefas domésticas. As famílias ainda, são poucas famílias que já desenvolveu essa mentalidade de dividir as tarefas, são poucas famílias que fazem isso e que entendem que as tarefas domésticas, os filhos, são responsabilidades dos dois, né?
A gente tem que mudar essa cultura de que o homem ajuda a mulher nas tarefas domésticas. Os dois são provedores, a responsabilidade é dos dois. Os dois são genitores, então a responsabilidade dos filhos é dos dois. E não existe isso de que a responsabilidade de um é maior que a do outro. Os dois são importantes na criação dos filhos. Os dois são importantes nessa divisão para que nenhum fique sobrecarregado, para que nenhum fique esgotado. E aí, gente, quando você está esgotada, quando você chega num nível de estresse muito alto, você começa a sentir raiva, você começa a olhar para o seu marido com raiva dele, porque você sabe que essa divisão está injusta, você sabe que ele deveria te ajudar mais, você começa a sentir raiva e isso, inclusive, atrapalha o casamento. Se você está sentindo que essa divisão das tarefas está desequilibrada, que o seu marido não está entendendo que é responsabilidade dos dois, quando você vai sentindo esse esgotamento, esse cansaço, esse acúmulo de responsabilidades, você vai olhar para o seu marido com vontade de esganar ele. Fala a verdade, gente. Quem é casada aqui e que sente que está com as tarefas acumuladas, que é a maior responsável pelos cuidados da casa, me conta aqui se não tem dia que dá vontade de brigar, de xingar, fica num estresse alto e que isso inclusive atrapalha o relacionamento. Já vi vários casos de mulheres que o desejo sexual diminui pelo marido, diminui por causa desse cansaço, desse excesso de tarefas. A Cláudia falou verdade, Júlia falou verdade, a Sirlene falou é desse jeito mesmo. É assim, eu vejo isso se repetindo muitas vezes. Eu já vi casos de mulheres, Ramon, boa noite, seja bem-vindo. Eu já vi casos de mulheres que procuram atendimento porque sentem que o desejo sexual diminuiu e quando elas vão ver, quando a gente vai fazer uma avaliação da rotina dela, do dia a dia delas, elas estão se sentindo tão injustiçadas com essa divisão de tarefas, elas trabalham fora, cuidam dos filhos, têm um monte de responsabilidades, elas se sentem tão injustiçadas que ela começa a sentir raiva do marido, porque ela sente que ele está, de certa forma, que ele é o culpado, porque ele não contribui, né? Porque ele não ajuda nessas tarefas de uma maneira mais equilibrada. Então começa a atrapalhar essas áreas. E como eu falei, até os filhos isso é afetado. Se você voltar na sua infância, eu trabalho muito com feridas emocionais da infância, eu atendo as pessoas, essas questões da infância sempre emergem nas sessões. Eu já vi várias sessões onde as mulheres reclamam que as mães eram mulheres muito amarguradas, que as mães eram mulheres muito rígidas, que cobravam muito, que batiam, estavam num nível de estresse muito alto. Aí quando a gente ia analisar a história, essas mães muito bravas, essas mães muito estressadas, essas mães que eram muito duras, né? Tinha ali também um marido que era passivo, que deixava ela sobrecarregada. Aí todo aquele estresse que ela sentia no casamento, nessa divisão, nesse desequilíbrio nas tarefas domésticas, na responsabilidade com os filhos, tudo isso elas descarregavam nos filhos, batiam, eram exigentes, eram muito duras. Eu já vi mulheres reclamando disso, né? Que a mãe era extremamente dura com elas, batiam por motivo muito pequeno, xingavam, brigavam por motivos muito bobos, né? Por quê? O estresse estava alto e ela descarregava nos filhos. Eu já vi mulheres jovens reclamando disso. Chegam na sessão falando: eu estou descontando a minha raiva, o meu estresse nos meus filhos. Eu não quero ser uma mãe assim. Por quê? O estresse, o acúmulo, né? Então, como? Né? A Sirlene perguntou como começar a dividir isso, como trazer mais equilíbrio. Incluir as pessoas da sua casa é um passo importante. Começa a ensinar os seus filhos desde pequeno se eles tomam uma água, colocar o copo na pia, se eles brincam, a juntar os brinquedos. Vai ensinando desde pequenas crianças que elas têm pequenas responsabilidades dentro da casa
e que a casa é responsabilidade de todos. Quando você for conversar com seu marido, se ele não ajuda ainda, fala para ele também da importância dele colaborar e tenha paciência. Tem mulheres que o marido está disposto a aprender as tarefas, tem mulheres que o marido percebe que ele precisa assumir responsabilidades, mas vou falar uma palavra feia aqui, mas o que caga tudo é a própria mulher, porque ela é impaciente, ela quer que o homem faça tudo perfeito. Então o marido tá lá se propondo a aprender, né, a varrer a casa, porque os homens não são ensinados, gente, a fazer essas tarefas domésticas. Muitas famílias têm medo de ensinar os filhos a cuidarem das tarefas domésticas e eles se tornarem gays. Infelizmente, a gente tem essa cultura que tem medo de que o homem se torne gay e aí acredita que se ele aprender a cuidar das tarefas domésticas, isso pode acontecer. Então, os homens não estão familiarizados. Agora está tendo uma mudança na cultura, os homens estão aprendendo, porque muitos homens moram sozinhos. As coisas estão mudando, mas as gerações anteriores, eles não sabem, eles sabem muito pouco. E aí o que acontece? A mulher não tem paciência. Ela quer na hora dela, do jeito dela, ela não está disposta a ensinar. Se não faz do jeito que ela quer, ela já está num nível de estresse muito alto. O que ela faz? Joga tudo para fora, todo aquele estresse para fora. Então aquela pessoa que está começando a se propor a aprender, cuidar das tarefas domésticas, faz uma coisa errada e você descarrega todo o seu estresse, toda a sua raiva nele. O que vai acontecer? Ele vai desistir de te ajudar. Ele vai querer passar raiva? Não vai. Ele vai querer discutir? Não vai. Então, o que acontece? Você precisa dominar esse estresse, essa raiva, essa cobrança, essa necessidade de que as coisas dentro de casa sejam tudo perfeitas. Enquanto você se concentrar nesse perfeccionismo dentro de casa, isso vai te gerar muito cansaço, isso vai te gerar muito estresse. Você não vai ter tempo de descanso, você não vai ter tempo para estudar, você não vai ter tempo, não vai conseguir se concentrar num livro. Então, você precisa aprender a equilibrar isso, as suas emoções, ensinar o outro, né? Pegar na mão mesmo. Tem muita mulher falando assim, eu não sou professora, vou ficar ensinando marmanjo. Leve em consideração que ele não sabe e tenha paciência para ensinar. Teve uma situação que aconteceu com uma pessoa que trabalha no estúdio, onde é meu consultório, que ela estava contando que ela estava cansada de pedir o marido para colocar o lixo todos os dias para fora, né? Tinha que colocar o lixo, ela já tinha pedido ele várias vezes para colocar e ela já estava cansada de falar naquilo, cansada de cobrar ele para colocar o lixo. E aí eu perguntei para ela assim, e o que você faz, né? Ele não coloca o lixo, o que você faz? Ela me falou o seguinte, eu já sei que ele não vai colocar, eu vou lá e coloco. Ou ele demora muito para colocar, eu vou lá e coloco. Eu falei para ela assim, olha, se você já disse para ele que essa é uma tarefa dele na casa, colocar o lixo é uma tarefa dele, você tem que se desligar disso. A partir do momento que você fala, isso aqui é sua responsabilidade, você se desliga. Então você não vai mais cobrar ele, você não vai ficar mais falando para ele que ele tem que colocar o lixo para fora e você também não vai colocar o lixo para fora. Se ele não pôr, o lixo vai ficar lá naquele lugar e você não vai falar mais. Aí, o que aconteceu, né? Gente, isso não foi conselho para cliente, não. Foi conselho para uma colega. Aí ela chegou na casa dela e falou para ele. Ela falou assim, olha, a psicóloga que atende lá no estúdio falou que a partir de agora é para eu fazer assim e eu vou fazer dessa forma. Ela ainda contou, eu falei, gente, o psicólogo sofre porque as pessoas jogam culpa nele ainda. E aí ela falou para ele, olha, a partir de hoje eu não vou mais me preocupar com o lixo. A partir de hoje o lixo é responsabilidade sua. Se você não colocar ele para fora e der bicho, você vai limpar os bichos que der. Porque eu ainda falei isso para ela. Ela falou, mas e se der bicho? Eu falei, se der bicho, você vai dizer para ele que a responsabilidade é dele, então ele vai limpar.
E aí, o que aconteceu? O marido começou a colocar o lixo para fora. E um dia ela estava me contando toda alegre, né, que ele estava colocando o lixo para fora. E aí ele ainda fazia piada, né? Falou, já que a psicóloga falou, mas ele entendeu, gente. Entendeu que a partir daquele momento ela não iria ficar repetindo 1 milhão de vezes a mesma coisa, todos os dias a mesma coisa. Porque você se torna chata, você se torna repetitiva. A sua voz fica até cansativa, até você cansa da sua voz. Então, deu a responsabilidade, solta isso. Por isso que é muito importante aprender a soltar as coisas. Passou a responsabilidade para ele, solta. A partir do momento que você disse, o lixo é seu compromisso, isso não vai nem ocupar meus pensamentos mais. Porque só o fato de ocupar seus pensamentos já te estressa. Então, se você falou para o marido que o compromisso que ele tem que lavar a garagem, você vai esquecer da garagem, você vai esquecer do horário que ele lava a garagem. Ah, Marcília, mas eu gosto que lava todos os sábados de manhã. É você que gosta que lava todos os sábados de manhã. Ele vai encontrar o horário dele lavar. Então, o que acontece? Estou falando coisas que acontecem mesmo, gente. Isso são fatos que eu vejo mulheres relatando para mim. Ah, Marcília, eu gosto que lava a garagem de manhã, então ele não faz naquele horário, eu vou lá e faço. Ele vai entender que a responsabilidade é dele? Não vai, porque você não espera ele fazer. E se ele não fizer, suporta. Suporta a garagem suja, suporta a pia de vasilha suja, até a pessoa entender que é a responsabilidade dela. A dica que eu dei para essa mulher era de suportar o lixo dando o bicho, até o marido entender que a responsabilidade era dele. Então, muitas mulheres não conseguem suportar e elas vão lá e fazem. Elas vão fazendo o que elas disseram que era a responsabilidade do outro. Se você faz, o outro nunca vai entender que é a responsabilidade dele. Então, entenda isso. A partir do momento que vocês conversam, que vocês definem o que é responsabilidade de um e o que é responsabilidade do outro, deixa o outro fazer na hora dele. Esquece, mas se alguém chegar na minha casa e ver o tanque cheio de roupa, ver a pia cheia de vasilhas, vão falar que eu sou uma péssima dona de casa. Aí lembra da historinha que eu falei aqui, da cobrança, do perfeccionismo das mulheres, como que isso começou. E hoje nós vivemos uma outra realidade. Hoje são 2 provedores na casa. Então a sociedade também, as pessoas também precisam mudar essa cultura. Se chegar na sua casa e ver uma pia cheia de vasilhas, ninguém tem nada com isso. A realidade é essa, ninguém tem nada com isso, gente. A casa é compromisso dos dois. A gente não tá aqui para ficar vigiando pia de vasilhas de ninguém, copo fora do lugar na casa de ninguém. Não é nosso papel julgar. A gente tem que parar com essas preocupações, né? Quem se preocupa com isso, parar com isso, se desligar disso. E quem também vai na casa do outro entender que todo mundo tem uma rotina que algumas vezes é pesada, é corrida. Então não dá para ficar cuidando, dando tanta atenção para casa como se dava antes, né? Então é preciso também você se desligar disso, de se desligar desse perfeccionismo em relação à casa. Então, o que hoje é um impedimento para as mulheres que querem dedicar à vida profissional? O impedimento é essa divisão, fazer uma divisão de tarefas na casa, uma divisão mais justa, incluir toda a família, incluir os filhos, até os pequenininhos, começar a ensinar para eles pequenas responsabilidades dentro de casa. Entender, outra coisa que é importante, entender o que você quer profissionalmente, onde você quer chegar profissionalmente. Se você quer chegar no topo, se você quer ir alto, o seu nível de dedicação vai ser diferente de quem só quer ficar no emprego, de quem só quer passar num concurso, ter estabilidade e ficar naquele emprego a vida inteira. Você tem que entender onde você quer chegar para ajustar o seu nível de dedicação.
Então vamos imaginar que uma mulher que é casada, que tem filhos, que tem todos esses compromissos de casa, quer chegar alto. Então a dedicação vai ser alta. Então você vai precisar reservar tempo para isso. Como que você vai reservar tempo tendo tantas coisas dentro de casa, tantos compromissos? Você vai ter que aprender a dividir esses compromissos, você vai ter que aprender a ajustar o seu horário. Se você quer chegar a um lugar onde é necessário estudar mais, ler mais, desenvolver intelectualmente, você vai ter que reservar tempo para isso. Se você não consegue estudar 2 horas por dia, o ideal é isso, né? Estudar 2 horas por dia. Se você não consegue estudar 2 horas, estude meia hora, mas tenha esse compromisso diário. Coloque isso na sua rotina. E aí, o que acontece? Talvez você esteja pensando, onde eu vou tirar meia hora para estudar? Eu já atendi mulheres assim. Elas falavam, Marcília, eu não tenho como tirar meia hora todos os dias na minha semana, não tenho. Tem mulher que da hora que ela acorda até a hora de dormir, o tempo é cronometrado. Então, o que você vai fazer? Você vai começar a reduzir os excessos. O que está em excesso na sua vida hoje? O que não é prioridade? É prioridade limpar a casa todos os dias, dar faxina na casa todos os dias? É prioridade, por exemplo, vamos supor que você lave roupa 4 vezes por semana. Será que tem como reduzir para 2 vezes? Você vai ter que rever o seu tempo, vai ter que rever a maneira como você organiza seu tempo, tirar os excessos. O que está em excesso na minha rotina? O que eu faço que eu estou dedicando tanto tempo e não tem necessidade? As tarefas de casa, as tarefas de limpeza da casa, geralmente são tarefas que quando a mulher é muito perfeccionista, ela fica presa ali naquelas tarefas, ela não consegue, não sobra tempo para outra coisa. Então, se você é essa pessoa perfeccionista com a casa, com as tarefas, você vai precisar mudar isso. Vai ser uma luta sua com você mesma. Toda mudança de comportamento, toda mudança de hábito, no começo ela é assim, é você lutando contra você mesma. Mas você tem que entender por que você está lutando, por que você está inserindo novos hábitos e por que você está tirando hábitos que não combinam com o que você está buscando. Você sempre vai ter que entender o seu porquê. Falei isso terça-feira na live, falei isso em alguns stories. Você tem que ter o seu porquê muito claro, você tem que ter a sua meta, o seu objetivo de vida muito claro, porque você vai entender o motivo que está te fazendo talvez acordar meia hora mais cedo no seu dia, o motivo que está fazendo você parar de assistir novela para ler um livro, para estudar um curso online, o motivo que vai te fazer no final de semana deixar de ir num churrasco, numa festinha para ficar em casa descansando, para ficar mais com você, para sobrar um tempo para estudar no final de semana. Você tem que ter o seu porquê muito claro. Então, esse ajuste no seu tempo, essa reorganização da sua rotina, essa mudança de hábitos, para que isso se sustente, para que essa mudança se sustente, você precisa ter um porquê muito claro, muito definido. Por isso que a primeira pergunta, né, uma das primeiras perguntas que eu fiz no início dessa live é onde você quer chegar profissionalmente. Porque para você se dedicar, para você se empenhar, você tem que saber onde quer chegar. Se o que você quer chegar é num concurso público, você vai se dedicar muito até passar. Depois tranquiliza, você se sente estável, não precisa dedicar tanto, é só ir trabalhar. Mas se você quer ser promovida onde você trabalha, ou se você quer largar o emprego, ou se você quer entrar no mercado de trabalho, vai ser diferente, o empenho é diferente, a dedicação é diferente. Então tenha sempre isso em mente. Onde eu quero chegar?
O que que eu vou precisar fazer? E se você tem família, se você tem filhos, se você tem marido, você precisa envolver essas pessoas. Você tem que mostrar para elas o quanto isso é importante para você. Tem muitas mulheres que gostam de trabalhar e às vezes elas se sentem culpadas por irem trabalhar e deixar o filho na creche. Para muitas mulheres isso é um processo muito doloroso quando o filho pequenininho começa a ir para a creche. Muitas mulheres sofrem muito com essa mudança, com essa situação. E aí tem muitas mulheres que começam a falar para os filhos: olha, eu estou trabalhando para comprar coisas boas para você, eu estou trabalhando para ter dinheiro, para te dar uma vida melhor. Então ela vai ensinando para o filho que ela trabalha para comprar coisas. Ela não está ensinando para o filho que ela trabalha porque ela se sente feliz trabalhando, porque ela gosta, porque aquilo realiza ela. Então ela não deixa claro isso. E muitas vezes o filho vai aprender isso, que você trabalha para comprar brinquedos melhores para os filhos, para colocar o filho numa escola melhor, e não porque você gosta de trabalhar. E se você gosta do seu trabalho, se você quer crescer profissionalmente, comunique os seus sonhos, os seus projetos para o seu marido, para ele abraçar essa causa com você. Para ele entender que aquele momento que você está estudando, que você tira para assistir uma aula online, um curso online, é para o seu crescimento, e que quando você cresce, você fica feliz, e se você está feliz, o seu relacionamento com ele, com seus filhos, tudo isso melhora. Eu não contei aqui para vocês que quando a mulher está esgotada profissionalmente, quando ela sente que essas tarefas deixam ela sobrecarregada, ela desconta a raiva no filho, no marido. Então, se ela está feliz, para os outros isso também vai ser bom. Isso vai contribuir com o relacionamento também. Então, é preciso envolver os outros, contar para os outros que, por exemplo, quando a criança guarda os brinquedos dela, fazer a criança entender que tudo isso contribui para uma harmonia dentro da casa. E que quando, todas as pessoas estão colaborando, você se sente mais tranquila para estudar, para cuidar de você. Então envolva as pessoas também, envolva as pessoas da sua família, tá? Já estou preparando para encerrar aqui. Deixa eu só contar. Quando as pessoas começam a sentir esse nível de estresse, existem alguns erros que muitas mulheres cometem quando elas precisam ajustar o tempo, precisam dedicar mais tempo. Tem alguns erros que elas cometem na hora de colocar essa mudança em prática. Um dos erros é a dificuldade de aceitar a realidade, aceitar que precisa reajustar aquela dinâmica familiar. O que é isso? Se, por exemplo, você está entendendo que está muito estressada, que vai precisar rever as tarefas domésticas, dividir as tarefas domésticas, se você está sentindo que vai precisar fazer isso, você vai mexer na dinâmica da sua casa. Você vai mexer na rotina do seu marido. Aí o que acontece? Muitas mulheres sentem um desconforto nessa mudança. Eu contei aqui isso, Elas não têm paciência, ficam com medo de incomodar o outro, falam que é pro marido fazer ou para os filhos fazerem algo, aí eles não fazem na hora que ela quer, ela vai lá e faz. Então aceitar a realidade, essa dificuldade de aceitar essa mudança, de se adaptar à mudança, a dificuldade de ver que as coisas estão saindo do controle dela. Porque muitas mulheres, elas acabam tendo um controle das coisas dentro de casa. E aí dividir as tarefas, ajustar essa rotina, vai envolver um pouco essa perda de controle. Então muitas mulheres têm dificuldade, têm resistência à mudança. Então esse é um dos erros. Outro erro, outro jeito errado nessa mudança é não entender a importância da área profissional na sua vida, não saber o seu porquê.
Se você quer mudar, você precisa ter um porquê forte. Então sempre tenha o seu porquê em mente, entenda onde você quer chegar. Se você não sabe onde você quer chegar, você vai se empenhar para quê? Você vai estudar para quê? Você vai tirar um tempo para ler um livro para quê? Você vai passar um final de semana fazendo um curso presencial para quê? Você não tem um porquê muito claro, tudo fica muito solto. Então, um jeito errado é você querer fazer, você sabe que você quer crescer profissionalmente, você sabe que quer mudar, mas não tem um porquê muito claro. Por que que eu quero crescer profissionalmente? Ah, eu quero ganhar melhor. Ah, eu quero ser valorizada, eu quero ser reconhecida, eu quero ser famosa. Tem que ter um porquê claro. Então, tenha o seu porquê muito claro, porque esse porquê vai ser o seu combustível, ele vai ser o motivo que vai te fazer dedicar mais, estudar mais, ler mais, mudar os hábitos. Então, um jeito errado é não ter um porquê claro, é começar tudo muito solto. O que é começar solto? Tem gente que compra cursos e não faz curso nenhum. Por quê? Tá solto, o motivo tá solto. A meta dela, o objetivo de vida tá solto. Então você tem que sempre criar um plano de ação, onde eu quero chegar, o que eu vou precisar fazer para chegar onde eu quero. O jeito certo, só recapitulando aqui, Genilda, boa noite. Cláudia falou, quando todos ajudam fica mais fácil, exatamente. Agora o jeito certo, começar, né, fazendo uma revisão dessa live, fazer uma divisão de tarefas, uma divisão mais justa, incluir todas as pessoas da casa. A Thaís falou que ela está numa luta com a irmã dela, então tem que incluir. Talvez o seu problema profissional, né, o seu tempo, nem é com o marido, com o filho, talvez é como o caso da Thaís, os irmãos, talvez é a casa, talvez é se dedicar muito a outras pessoas. Você tem que descobrir qual é o ladrão do seu tempo. O que está roubando o seu tempo? O que está ocupando tanto o seu tempo que não está te deixando ter energia, motivação para dedicar a sua vida profissional. Então, jeito certo, uma divisão de trabalho mais justa, uma divisão das tarefas com o filho, com a casa, com esses compromissos, uma divisão mais justa, incluir os filhos nessa divisão, deixar claro para todas as pessoas da sua casa, para os seus filhos, para o seu marido, deixar claro para essas pessoas que a área profissional é uma área importante para você. Você tem que deixar claro para os outros, para eles abraçarem a sua ideia. Para na hora que você estiver estudando, lendo um livro, assistindo um curso, eles entenderem que aquele momento é seu. Tem mulher que não tem paz para tomar banho. Tem mulher que está tomando banho, é o marido gritando, é filho gritando. Ela não tem paz, tem mulher que o banho não é um momento de tranquilidade para ela, o tempo todo é alguém gritando. Então, quando você começa a equilibrar dentro de casa, se isso acontece na sua casa, se você não tem paz para tomar banho, fala até para o seu marido assistir a live, faz igual a minha colega lá, que falou para o marido, que foi o conselho da psicóloga. Conversa para as pessoas, gente, eu preciso que o banho seja um momento relaxante para mim, não me grita na hora do banho, não me chama na hora do banho, o que você precisar, espera eu sair do banho para você pedir. Teve uma mulher que eu atendi que ela precisou fazer isso, ela precisou falar para o marido e para os filhos que na hora do banho não era para chamar, porque ela estava num nível de estresse tão alto que ela precisava começar a equilibrar a rotina dela, o tempo dela. E o momento do banho é um momento relaxante, é um momento seu. Então você precisa ter esses momentos só seu também, para você não pirar, para você não surtar. Porque dá trabalho conciliar tudo isso. Eu não sou mãe, eu não sou esposa. Tudo que eu falo é a partir dos atendimentos, é a partir do que eu vejo nas mulheres que eu atendo.
Então é preciso começar a comunicar. Mulher tem uma mania de achar que as pessoas adivinham o pensamento. Tem mulher que não fala porque acha que os outros estão entendendo. Então você tem que ser mais clara. Se o momento do banho tá todo mundo te gritando, querendo saber onde está a toalha, onde tá não sei o que, avisa para essas pessoas. Fala para essas pessoas. No momento do banho, não me chama. E você vai ensinar, inclusive, para os seus filhos a ter momento só deles. Você vai ensinar para eles que o momento que eles estão lá tomando banho é um momento de descanso, que no momento que você está comendo também, tem mulher que não tem paz para comer. Ela está comendo e está o marido falando, onde está isso, onde está aquilo? Então começa a falar para as pessoas, olha, no momento que eu estiver comendo, se você precisar de alguma coisa, espere eu terminar de comer. No momento que eu estiver lendo, no momento que eu estiver estudando, assistindo uma videoaula, se não for nada urgente, espere eu terminar. Começa a desenvolver essa comunicação mais clara, não fica esperando as pessoas adivinharem, não. Fala diretamente, mas fala sem estresse, fala no momento que você está tranquila, senão você descarrega toda a raiva, né? Deixa claro para as pessoas, olha, no momento que eu estou estudando, não me interrompa, só se for algo muito urgente. No momento que eu estiver tomando banho, não me interrompa. Fala depois o que você tiver que falar, né? Vai deixando claro para as pessoas. Senão você está o tempo todo disponível, resolvendo coisas muito pequenas e não tem tempo para descansar. E se você quer dedicar a sua vida profissional, você precisa ter tempo de descanso. Você precisa ter tempo de qualidade. Sem tempo de descanso, você fica estressada, você fica cansada fisicamente, cansada mentalmente. Cansada mentalmente, você não tem motivação, você não tem energia, você não consegue se concentrar nos estudos. Então você precisa estar descansada. Então crie esses momentos no seu dia a dia, momentos que sejam de descanso. Que o momento do banho seja um momento de descanso. Que talvez tem pessoas que os primeiros minutos da manhã, elas precisam de silêncio. Então vai contando para as pessoas as suas necessidades. Olha, de manhã eu preciso de silêncio, então me dá um tempinho para eu acordar de vez. Depois que eu acordar, a gente conversa. Vai mostrando para as pessoas como você funciona. E quando você mostra para as pessoas como você funciona, você também dá liberdade para elas mostrarem como elas funcionam. As pessoas vão entender sobre você, que você precisa do seu espaço, que você tem o seu jeito, e elas vão entender que elas podem ter o jeito delas também, tá? Então, se você, por exemplo, se você sentiu que precisa de momentos de mais silêncio, aceita também o feedback das outras pessoas, começa a aceitar o feedback dos outros, entender também as necessidades deles. Então é isso. Como começar hoje a mudança? Como você pode começar hoje, trazer mais equilíbrio para a sua rotina? Como você pode fazer hoje para se dedicar mais ao seu trabalho? Entenda claramente. Saiu dessa live, eu já vou começar a reforçar isso para vocês. Já venham para as lives com um caderninho, com papel, com uma caneta, com lápis, para vocês começarem a anotar as respostas, eu vou fazendo muitas perguntas ao longo da live, para você anotar as respostas, para anotar as perguntas, para você criar esse hábito de colocar para fora os seus pensamentos, aprender a visualizar, a identificar os seus desejos, os seus projetos. Comece a colocar isso no papel. Então tenha claro onde você quer chegar. Seu objetivo é grande? É muito grande? Ou é pequeno? Qual é o tamanho do seu objetivo profissional? Conforme o tamanho do seu objetivo, para cada tamanho de objetivo existe um nível de dedicação. Se você quer chegar num nível alto, se a sua meta profissional é alta, você vai ter que se dedicar muito. Então você vai ter que criar formas de reduzir os excessos na sua vida, na sua rotina.
O que está em excesso? Churrasco com a família, churrasco com os amigos todo final de semana. Tá em excesso? Tá, porque você não está tendo tempo de descanso. Vai reduzindo os excessos. Vai entendendo também que você vai precisar investir em qualificação, você vai ter que investir em crescimento pessoal, você vai ter que investir também em processos terapêuticos, processos de autoconhecimento, processos de desenvolvimento pessoal, porque você tem crenças, você tem traumas, você tem feridas emocionais, você tem pensamentos que foram construídos socialmente, né? A gente tem aí algumas crenças que não são nossas, que foram passadas de geração em geração. Eu dei um exemplo aqui nessa live, né? Que é sobre o perfeccionismo da mulher. Quem chegou depois, quiser entender como começou essa cobrança da mulher em relação às tarefas de casa, aos filhos, a esse perfeccionismo. Quem quiser entender melhor, assiste depois essa live. Então você tem que cuidar de você por dentro também. Desenvolver talentos, desenvolver habilidades, desenvolver autoconhecimento. E tem muita coisa que você não desenvolve sozinho, você não desenvolve sozinha. Eu falo isso por conta própria, por experiência própria. Durante muito tempo eu trabalhei para outras pessoas, não tinha conhecimento das minhas capacidades, estava só preocupada em me manter empregada, em ter salário todo mês. E aí eu estava ficando cansada, estava ficando muito esgotada, estava infeliz profissionalmente porque eu não via possibilidade de crescimento, eu não via possibilidade de ser promovida, né? Quando você é psicóloga, dependendo do lugar que você trabalha, ou você trabalha como psicóloga ou talvez um cargo de coordenação, mas era o máximo que eu chegaria, um cargo de coordenação. Mas eu gostava de ser psicóloga, então eu não queria ser coordenadora. Então eu não via possibilidade de me sentir realizada profissionalmente, né? Porque eu não tenho vergonha de falar isso, eu tenho ambições, eu tenho vaidades. Então eu não via possibilidades de realizar esses desejos, essas ambições, só como psicóloga em empresas que me pagavam muito pouco. Então eu precisei passar por mentorias, por processos de autoconhecimento, fui em congressos, fui em eventos de empreendedorismo, eventos de qualificação profissional, fiz assim muitos cursos, investi pesado profissionalmente para mudar aquela mentalidade e para ver novas possibilidades de crescimento profissional. Novas possibilidades que atendiam o meu desejo interno. Eu tinha um porquê. Eu sabia onde eu queria chegar, mas eu não estava vendo caminhos naquela realidade que eu estava. Então eu precisei ampliar meus horizontes. Eu precisei aprender mais sobre mim para eu enxergar novas possibilidades, para eu confiar nas minhas capacidades. Então tem coisas que você não vai aprender sozinha, vai precisar de alguém chegar até você, ou você buscar também eventos, sair do lugar, colocar movimento na sua vida para você enxergar mais possibilidades. Talvez hoje, no lugar que você está sentindo que esse lugar é uma terra estéril, é uma terra onde não há crescimento, onde não vai ter frutos. Então você vai precisar investir em você. Você vai precisar aprender mais sobre esse mundo profissional, sobre como ter sucesso profissional, crescimento profissional. Você vai ter que aprender com outras pessoas, porque sozinha é mais difícil. Talvez se eu tivesse ainda lá atrás insistindo sozinha, eu teria ficado no mesmo lugar, eu teria parado no mesmo lugar. Eu teria permanecido em uma terra que não dá frutos. E tem muito profissional, muita gente talentosa, muita gente boa em lugares que não tem frutos. Em empresas onde não tem reconhecimento, onde não tem possibilidade de crescimento, onde existe assédio. Eu passei por assédio, sofri experiências de assédio. Em lugares onde você é explorado, onde você trabalha além das horas e a empresa finge que não está vendo que você está fazendo hora extra, que você está levando trabalho para casa. E aí o que acontece? Você vai se esgotando, ficando sem energia, fica estressada dentro de casa, fica estressada com os filhos,
fica com a autoestima baixa, porque se você é uma pessoa que tem ambições, se você não vê possibilidade das suas ambições acontecerem, você murcha. Gente, a realidade é essa. Se você tem ambições, não é errado ter ambições. Eu tenho orgulho em falar que eu tenho ambições. Ambição é diferente de ganância. Ganância você quer crescer a qualquer custo. A ambição você quer crescer, você quer chegar em algum lugar. E quando você soma isso ao seu esforço pessoal, à sua determinação, isso é um combustível excelente. Então, se você é uma pessoa que tem ambições, que tem desejos de crescimento profissional, de realização profissional, e está num lugar onde você se sente explorada, onde você se sente sugada, onde você se sente assediada, você vai murchar. Você vai ser aquela pessoa que os outros olham e não estão vendo brilho no olho, não estão vendo motivação, não estão vendo paixão no que faz. Por quê? Porque o lugar que você está não favorece o seu crescimento. Então você vai ter que aprender isso, buscar formas de crescer, buscar formas de aprender mais sobre você mesma. E isso, gente, infelizmente você não aprende sozinha, você vai ter que investir. Investir em mentorias, investir em cursos. Teve um ano que eu nem sei quantas mentorias que eu fiz. Teve anos que tinha um trabalho terapêutico que eu gostava de participar para eu ter energia, né? Para eu me sentir, para trabalhar minhas emoções. Então, todo ano, era mais ou menos no meio do ano que acontecia essa imersão terapêutica. Todo ano eu ia, porque eu precisava me recarregar, eu precisava cuidar de mim, eu precisava cuidar das minhas emoções, eu precisava aprender a confiar nas minhas capacidades. E é como eu disse, sozinha eu não conseguia. Se eu contasse para as pessoas, olha, tô indo para tal cidade, vou ficar lá um final de semana, numa imersão, para trabalhar minhas forças pessoais e tal, vou pagar tanto nisso. Muita gente ia falar assim, você é doida, eu não pagaria isso. Muitos cursos que eu fiz, muitos processos terapêuticos que eu participei, muitas mentorias que eu fiz, eu não contei para as pessoas. Não contei para minha família, eu não contava o tanto que eu estava investindo. Porque se eu contasse, as pessoas iam falar que eu era louca. Então, muitas coisas que eu fiz, investindo profissionalmente, eu não deixei que as pessoas soubessem, justamente para não ouvir essas críticas. E algumas coisas não tinha como eu esconder. Às vezes alguma amiga me chamava para algum evento, para alguma festa e tal, e eu falava que eu não podia ir porque era final de semana, porque eu ia estudar, eu ia para algum curso. E eu lembro que uma amiga falou comigo assim, quando você vai parar de estudar? Porque eu já tinha feito pós-graduação, já estava na segunda pós, fazia cursos de extensão, e ela me falou isso, quando você vai parar de estudar? E eu falei para ela, estudar para mim não é só por questão profissional, é porque eu gosto. Então eu não sei quando eu vou parar de estudar. Enquanto a minha mente estiver boa, enquanto eu tiver a capacidade de aprender, eu vou estudar. Então muitas pessoas não vão entender o seu porquê. Muitas pessoas não vão entender os seus objetivos. É você que tem que entender. É você que tem que ter essa clareza de onde você quer chegar. E quais sacrifícios, qual o preço você está disposta a pagar para chegar nesse lugar, tá? Então é isso, gente. Vou encerrar por aqui. Boa noite. Bom descanso para vocês. Espero que essa live tenha contribuído, tenha te ajudado a refletir a importância de ter o seu porquê, de ter clareza sobre onde você quer chegar. Espero ter ajudado. Teve gente nova. Maria Duge, que bom você aqui. A Maria Duge, eu sempre fico feliz. Eu fico feliz com todos vocês que estão aqui. Mas a Maria Duge é porque ela já me falou uma coisa que eu fiquei assim muito emocionada. Ela falou comigo que ela parava de assistir jornal, assistir televisão para assistir minha live. Então isso me marcou muito. Então toda vez que ela entra eu lembro, olha, ela desligou a televisão para assistir a live. Quem veio pela primeira vez, alguém comentou aqui. Gente, eu vou falando, eu vou lendo os comentários. Deise, estou aqui pela primeira vez, estou amando. Deise, seja bem-vinda, volte mais vezes.
Deixa eu ver mais comentários. Genilda que chegou. Meu Deus, parece que está contando a minha história. A Júlia. Ótimas dicas. Boa noite, que legal, amei, muito bom. Cláudia, vou assistir de novo. Que bom, Cláudia. Eu tenho essa mania de assistir de novo. Ler livros de novo. Eu releio se eu vejo que tem alguma coisa que eu preciso rever, preciso entender de novo. Tamires, parabéns, obrigada, Tamires, Deise, volte mais vezes, Deise. Toda terça e quinta-feira tem live. Toda terça e quinta. E nessas lives eu tô falando muito sobre a área profissional. Tá sendo uma mensagem muito direcionada para quem quer crescer profissionalmente, para quem está buscando realização profissional. Então, quem está buscando isso, volte mais vezes, convida também amigas que você sente que quer crescer profissionalmente, que está buscando esse crescimento, convida elas também para as lives. Toda quinta-feira vai ser um tema diferente, mas é um tema direcionado para isso, para crescimento profissional. Cláudia, Tamires, parabéns, obrigada. Cláudia, amei sua fala. Deise está buscando crescimento profissional. Isso, muito bom, gente. Então, obrigada, Deise, Cláudia, Maria Duge, Tamires. Cláudia, falei, Julie. Quem mais? Maria Duge, eu falei, Simone. Genilda, voltem mais vezes. Gente, terça e quinta, toda terça e quinta tem live às 21h15, tá? Gente, eu perdi até a hora. Então, se eu esqueci o nome de alguém aqui, me desculpe. Eu vou vendo pelos comentários quem tá aqui, né? Então, gente, boa noite, bom descanso, ótimo final de semana para vocês. Fica com Deus. Até a próxima live ou até as conversas pelo direct. Eu gosto muito quando vocês mandam dicas pelo direct, sugestões de temas. Então, podem me chamar no direct também, a gente vai batendo um papo por lá, tá? Gratidão, boa noite, bom descanso, até a próxima.